Oi, Bruno, bom dia aos amigos do Sport Center, também ao Fã de Esportes que está nos acompanhando. Exatamente, como a gente pode notar aqui atrás, ó, o pessoal já está pintando os muros do Allianz Parque, eles que amanheceram pichados, né, com frases direcionadas a Leila Pereira, ao Abel também. O pessoal já está pintando os muros aqui, foram pichados até as placas aqui na volta, né, janela que fica ali perto da bilheteria nesse protesto. E a gente vê que tem algum movimento de torcedores por aqui, passou até um torcedor do Palmeiras aqui identificado pela gente, gritou fora Leila. A gente vê muita indignação dos torcedores do Palmeiras, realmente uma derrota muito sofrida contra o Novo Horizontino ontem, esse 4-0, né? Até o Piquerez, ele fala na saída do jogo, ele pede desculpas para a torcida pela atuação e diz que se envergonha da atuação que o Palmeiras apresentou, né? Essa que foi a maior derrota do Palmeiras na era Abel. Palmeiras que perdeu esse 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista e não só perdeu, como decepcionou extremamente a torcida. Dá pra gente ver que a torcida do Palmeiras ficou bem insatisfeita, né? Apesar do começo bom neste campeonato, o Palmeiras vinha de vitórias magras, né? Vitórias pelo placar de 1-0 e agora sofre esse revés bem pesado. A gente teve o hat-trick do Robson, né? Que foi o grande destaque do Novo Horizontino. Depois, Hélio Borges completou a goleada e o Verdão cai para a terceira colocação no Paulistão. Agora inverteu, né? O Novo Horizontino sobe para a segunda posição e o Verdão cai então para a terceira posição, se mantendo com os 9 pontos. Essa é a pior derrota do Palmeiras desde 2015, quando o Palmeiras perdeu também por 4 gols de diferença para a Chapecoense, no placar de 5-1, e já faz 11 anos. Então fazia um bom tempo que o Palmeiras não perdia, né? Com este placar largo, ainda mais no Campeonato Paulista. Alguns dos dizeres que tinham aqui nos muros eram: Abel, acabou a magia, e Leila, seu negócio é roubar. Então frases bem pesadas contra os comandantes do Verdão, e é uma preocupação também para o Palmeiras, além de toda a questão que gerou o jogo de ontem, porque o Palmeiras tem um clássico no final de semana, né? No sábado vai enfrentar o São Paulo, o mando é do Palmeiras na Arena Barueri, o jogo que está previsto para 6h30 da tarde. Então a gente levanta essa questão, né? Até que ponto o Palmeiras estava realmente bem nesse início da temporada, porque o Abel também estava rodando muito elenco, a gente teve boas novidades, né, como os garotos da base, mas também agora uma grande preocupação para o Palmeiras, o Abel que rodou mais uma vez o elenco ontem, né, Marcelo Lomba acaba sofrendo 4 gols, enquanto o titular da posição não tinha nenhum. Então também quanto essa derrota também pesa para a temporada do Palmeiras, porque a torcida se mostra insatisfeita, e essa questão, né, da derrota, da pichação dos muros, também mostra o que o Palmeiras vinha sofrendo no final do ano passado, que é justamente a insatisfação da torcida, que acabou perdendo todos os títulos que disputou no ano passado. A torcida que já vinha, né, um pouco insatisfeita com o trabalho da equipe, com o trabalho do Abel Ferreira. Já existiam questionamentos, né, se havia acabado o período do Abel por aqui no Palmeiras, e aí esse início de temporada foi mais tranquilo, né, deu uma acalmada nos ânimos aí no Campeonato Paulista, mas ontem esses questionamentos voltaram a aparecer por aqui, Bruno. Bem, eu me acostumei a escutar nos últimos anos, toda vez que o Palmeiras vencia, ganhava um título, Palmeiras do Abel Ferreira. Não ouvi falar o Palmeiras do jogador A, B, C. Por exemplo, quando Felipe Melo era uma liderança ali importante, né? Ele foi, né? Acho que para mim isso é inegável. Até quando era reserva. Ele tinha ali uma participação importante junto do grupo, fazia aquelas preleções dele e tal. Concordando ou não, né? É uma coisa que ali funcionou em dado momento. Nunca foi o Palmeiras do Felipe Melo, do goleiro Everton, que agora foi embora, ou do Rafael Veiga, ou do Daverson, que fez um gol. Nenhum deles. Sempre foi o protagonista, foi o técnico. Isso tudo que acontece, essa fala do Piquerez, a insegurança do jogador, passa pelo trabalho do técnico, gente. Ou não? Tipo, uma cacetada de 4-0, quase teve mais. Teve bola que passou rente à trave, ali podia parar dentro do gol, por muito pouco não foi para dentro do gol, podia ser até mais. Esse é um começo de temporada e tudo mais, mas é bom frisar que o Palmeiras começou essa temporada não em ritmo de pré-temporada, mas tentando pontuar, né? Tentando conseguir uma gordura, conseguir uma classificação antecipada. E não estou brincando, não estou com o time sub-20, não estou com o time misto, assim pensando, não, até reveza os jogadores, é verdade. A defesa ontem era titular, né? Então, assim, tirando o goleiro. Achei assim, uma derrota muito chocante, que eu acho que
diz muita coisa sobre o nível do futebol que o Palmeiras apresenta já há algum tempo, com muitas oscilações, alguns momentos, e eu continuo achando muito discutível formação do elenco, qualidade de certos jogadores e perfil do jogo que a comissão técnica costuma adotar. Derrota bem chocante. Não só pelo placar, né, mas pela maneira como aconteceu, pelas circunstâncias, pela forma como o Palmeiras foi literalmente assim, amassado ontem pelo Novo Horizontino. É uma coisa realmente bem chocante. Eu acho que o torcedor está bem na bronca, não é por acaso. Lembrando que o Palmeiras, dos times grandes que disputam o campeonato, ele, de certa forma, ele é o mais pressionado, né, para jogar esse campeonato e tentar ganhar pelo retrospecto, né? São Paulo vive uma crise que, de certa forma, não digo que isenta os jogadores, mas tira até o peso um pouco do time. O que se espera do time de São Paulo é que não faça um papelão, né? Porque os problemas do São Paulo estão muito mais fora de campo, nesse momento em especial. O Santos vive esse momento ainda voltou da Série B, aí agora tem o Neymar, agora tem o Gabriel. Vive uma fantasia, né? Porque a gente não sabe como é que o Santos vai cobrir esse... Mas está lá. O Corinthians é o campeão da Copa do Brasil, o campeão paulista, então, apesar da dívida colossal, vive um momento de paz, de alegria até do torcedor. O pessoal animado, vai jogar Supercopa contra o Flamengo e tal. Mas o Palmeiras, nos 2 últimos anos, não ganhou nada, exceto um paulista que vai completar 2 anos justamente agora. Então é um clube que se espera mais, se cobra mais. Tanto que você vê que começou o ano tentando pisar no acelerador. Aí você vê uma atuação como essa, uma derrota como essa, é realmente algo que chama muita atenção. E acho que se tem, como nas vitórias, nas derrotas, num time que sempre foi simbolizado na figura de um homem, esse homem tem responsabilidade também, na mesma proporção, é o que eu penso. Entendeu? Lembrando, outras equipes não são assim, né? Vimos muitos times, o São Paulo era o São Paulo Butelê, né? Mas tinha grandes jogadores, mas o técnico também era o personagem. Mas vários times, o Corinthians do Casagrande no auge era o Corinthians da democracia e do Sócrates. Não era o Corinthians de um técnico, por exemplo. Tem vários exemplos dos dois modelos. Esse Palmeiras sempre foi identificado pelo treinador. Então, acho que tem muito dele. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele precisa apresentar uma resposta que é dentro do campo. Eu gosto do Ramos, ontem foi bem chocante, assim. Você vendo o jogo, caramba, o que é isso, né? O que está se passando? Estranho. A sensação, Danilo, que é por ler redes sociais, por ver gente palmeirense falando e tal, é essa de uma das pichações ali. 2025 não acabou, por quê? É um 4-0, é duro e tal, mas na verdade está carregando tudo que aconteceu em 2025. Não ganhou, o elenco era bom e não sei o quê, acabou sem título na temporada, perdeu para o Corinthians, então essas coisas estão carregadas. Esse é um ponto. E o outro ponto é que, em cima do que o Mauro falou, a torcida, ela está mirando pro Abel, me parece. É a sensação que eu tenho. Tem uma divisão bem clara, né, na torcida do Palmeiras. Isso ficou muito claro no estádio. Eu, sinceramente, não considero rede social, porque rede social é um lugar onde o ódio impera de uma maneira absurda. E o ódio faz muito barulho, muito mais do que o amor. Então, eu não levo rede social como termômetro de nada. Então, o que aconteceu no estádio contra o Corinthians é o que eu levo em consideração, por exemplo, quando o Abel foi xingado. E se você vai para o estádio, você percebe que sempre tem um burburinho ali, meio a meio, digamos assim. Tem aquela turma que acha que o Abel é culpado de tudo, tem a turma que acha que o Abel não é culpado de nada, e fica ali apoiando o Abel muito mais pelo histórico do que pelo presente, ou até mesmo pelo passado recente, digamos assim, porque realmente, nos últimos tempos, o trabalho dele ele é regular ali, vice-campeão da Libertadores, do Brasileirão. Ele precisa responder e precisa fazer esse time jogar mais. Não tem como, apesar de a gente ter falado aqui no começo do programa que o Palmeiras começou a treinar no dia 5 e que está fazendo time misto todas as rodadas, né? Inclusive ontem também, tirar da reta. O 4-0 é muito grave, não tem como tirar da reta. Mas para mim, Tironi, o que me chama a atenção nesse planejamento é o seguinte, né? O Palmeiras fez 100% de aproveitamento nas 3 primeiras rodadas. Não tem mais risco de rebaixamento, que era um temor dos grandes aqui em São Paulo por conta da fórmula do campeonato. Já tem ali uma boa possibilidade de se classificar entre os 8, e acho que importa pouco se você vai ficar em primeiro ou 8º, você vai se classificar e vai para o mata-mata. Ontem era o jogo de você claramente tirar totalmente o pé, colocar todos os moleques. Por que eu digo isso? Sábado tem São Paulo e quarta tem Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Nessa rotina maluca, nessas críticas todas ao calendário,
Não faz sentido você criticar o calendário num dia e no outro você colocar Gomes, Kelvin, Piquerez, Flaco Lopes para jogar de repente sábado contra o São Paulo ou jogar mesmo contra o Atlético Mineiro aqui, que o foco seja o Atlético Mineiro na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Então me chama a atenção o fato de o Palmeiras, nesse rodízio que faz desde a primeira rodada, não ter ontem tirado o pé totalmente. Para mim, ontem era dia de moleque do começo ao fim. Lomba, Coné, que é o zagueiro da Costa do Marfim, que está no Palmeiras, Benedetti, Arthur na esquerda, que jogou bem no final de semana, Luiz Pacheco, que também jogou bem no final de semana, que tem 17 anos. Ontem, definitivamente, não era o dia para colocar ninguém, na minha opinião. 4-0 contra o de ontem, 3-0 na Libertadores do ano passado, 3-0 no Brasileirão para o Fortaleza, 3-0 para o Flamengo e 3-0 para o Inter. Não foi Libertadores, esse jogo foi Brasileirão, em 2022. Mas acho que, assim, do ponto de vista do clima, talvez seja o pior momento, né? Nessas goleadas aí, o Flamengo e LDU foram 3-0 no primeiro tempo, por exemplo. Sim, é verdade. No caso, o 3-2 foi assim, 3-0 não. O 3-2 do Flamengo ano passado foram 3 gols no primeiro tempo, LDU 3 no primeiro tempo. Eu continuo achando que ele tem tido uma dificuldade de tirar desse elenco o que, em tese, o elenco pode apresentar. Eu acho que é uma falta de sintonia mesmo, perfil de elenco de certos jogadores, os investimentos em alguns casos e o técnico. E os negócios que eram falados, a gente falava isso aqui, não, o Palmeiras investe, o Arnaldo cansou de falar isso, investe jogador jovem porque pode vender, porque tem saúde e tal. Aníbal Moreno foi vendido, agora o Facundo para ser vendido por menos do que custou. Cadê o lucro? Não tem lucro. Qual foi a diferença técnica que eles fizeram? Qual foi? Nada também. Muito jogador mediano e alguns que são qualificados que a gente viu na final da Libertadores. Você tem o Andrés Pereira do meio campo, a bola passando pelo alto, não adianta nada. Isso é a estratégia de quem? É do Gustavo Gomes? Ele que resolveu fazer a ligação direta? Ou é a estratégia da comissão técnica? Me parece evidente que isso é o jogo proposto pelo Palmeiras. Então acho que tem uma falta de sintonia também. Até aqui, me parece uma incapacidade de tirar proveito do material humano que tem em mãos. Funcionou com outro perfil de elenco, outro tipo de jogo, outra proposta. E quando é desafiado a fazer isso com esse elenco, a coisa não anda. Simplesmente não anda. E algumas escolhas, nem com relação ao mercado, a retorno técnico, lucro financeiro, está apresentando. Esses dois estrangeiros são exemplo. Um já vendido, o outro pode ser vendido, né? Acho que não foi ainda, mas por valores que não são assim, lucrou. Pelo contrário, um foi mandado de volta para a Argentina, o outro saindo, de repente, para os Estados Unidos novamente, também por um valor que não vai representar lucro para o clube. Então, qual foi a grande vantagem? E aí tem um discurso, muitas vezes, é isso aí que me chama mais atenção, e deve incomodar muitos palmeirenses. Como se o lançamento de jovens jogadores fosse mérito dessa comissão técnica. Não, a revelação de jovens jogadores é mérito da Sociedade Esportiva Palmeiras, do trabalho que o clube faz a partir lá da base, da identificação dos jogadores, buscando jovens jogadores, né? Alguns já adolescentes, outros mais novinhos, tudo trabalhando, desenvolvendo, aprimorando. Tem uma galera trabalhando nisso aí. Não é só o João Paulo, que é o chefe do general da banda, não. Tem muita gente trabalhando, treinadores, equipes inteiras, comissões técnicas. Muita gente no clube que trabalha. Isso é investimento, o clube investe nisso. E aí entrega para o técnico profissional jovens que estão chegando e que tem talento, tem potencial. Aí o trabalho e o mérito é lançar esses jogadores. Ok, tem um mérito também. Mas não é assim, faço assim, aparece um Estevão. Não. Está lá o Estevão. E em alguns casos até se discute muito a maneira como foi. O caso do Hendrick foi o mais marcante. Então, enfim, eu acho que tem vários pontos aí de discussão que já estariam sendo debatidos há mais tempo, não fosse a coraça protetora da comissão técnica criada por ela mesma com o mérito dos títulos ganhos. Mas os títulos vão ficando cada vez para trás. E um clube como o Palmeiras não vai se alimentar de títulos do passado, ele vai querer ganhar sempre. Está ali disputando, ganhando, perde um, ganha o outro. Quando você disputa os títulos e perde todos, lembrando, ano passado o Palmeiras foi vice 2 do Flamengo e 1 para o Corinthians. Ainda foi eliminado pelo Corinthians numa competição que o grande rival ganhou. Esse é um cenário para o torcedor difícil de engolir. Fosse o Palmeiras hoje um elenco modesto, fosse o Palmeiras de 2014, né, aquele que quase caiu, você fala, peraí, mas esse elenco aí até que fez muito. Não é o caso. E não tem como você não associar o investimento a resultado. Se você investe mais, você tem mais recursos, você espera mais resultado. É óbvio isso aí, gente. Isso é uma coisa evidente. E esses resultados não estão acontecendo. E uma goleada como essa é bem constrangedora, né? Embora seja começo de temporada. Perder para o Novo Horizontino, ok, você perde o jogo 2-1, 1-0, 3-1, mas disputou, foi atropelado, gente. Um negócio assim, bem constrangedor, né?
Então, isso acho que gera esse momento de uma crítica, porque muita gente que nem ousava criticar, hoje já vai revendo sua posição. Claro que tem a histeria da rede social, tem uns malucos lá do Twitter, isso aí esquece. Mas mesmo o torcedor minimamente sensato, é claro que ele está questionando. A não ser que ele se contente com o que aconteceu antes, com os títulos, as vitórias de um passado recente, e não queira mais ganhar nada. Não me parece que seja assim, o clube não existe para isso. Até porque o clube de futebol, né, do Palmeiras não é SAF. O objetivo é esportivo, é vencer e ganhar títulos. Não é nem lucro financeiro. Lucro financeiro é para você contratar mais jogador, ok. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é ser campeão. E é isso que o torcedor espera. Para isso que o clube chegou nesse patamar de equilíbrio financeiro, administrativo, para poder ser campeão. E o que tem acontecido é que o time até disputa, mas perde, né? E acho também o seguinte, com o elenco que tem, com o investimento que tem, mesmo com problemas no trabalho, ele vai ter sempre competitivo, ele consegue brigar. Mas, na dividida final ali, a coisa não está acontecendo. Especialmente as derrotas para o Corinthians, acho que são as mais chocantes pela diferença, aí sim, do momento de cada clube e pela rivalidade também, que evidentemente incomoda ainda mais quem torce pelo Palmeiras. O Flávio Latifi, hoje aqui no UOL, fala que a goleada escancarou as necessidades do Palmeiras e uma pressão no técnico Abel Ferreira. Essa couraça protetora do Abel, por conta de tudo que ele ganhou, o técnico mais importante da história do Palmeiras, também tem uma couraça da diretoria, né? Que gosta do Abel, protege o Abel, em hipótese alguma, não sei se deve cobrar o Abel, mas em hipótese alguma pensa em mudar, em reclamar e tudo mais. E aí outra pergunta para você, vai ter alguma reunião lá de elenco, de todo mundo hoje? Não tem nada extraordinário. Normalmente, pós-jogo, sempre o Palmeiras faz um encontro para falar, para mostrar vídeo, essas coisas. Eu imagino que isso vai acontecer. O que me chama a atenção, o que eu acho que vale destaque para esse começo de temporada, é que a gente entra num novo momento da era Abel em que ele não tem multa rescisória mais, né? Ele pode, tanto o Palmeiras quanto eles podem falar em qualquer momento, não quero mais, não tem mais multa. A renovação 26-27... ela é sem multa. Então, se o Abel ou se o Palmeiras, né, resolver encerrar esse trabalho, pode acontecer de uma forma muito mais tranquila do que era no passado, quando tinha ali uma multa minimamente que fazia alguém pensar duas vezes em encerrar o ciclo. Então, é importante. E realmente, essa couraça que você falou, ela conta com a colaboração muito alta da Leila e do Anderson Barros, porque os dois, eles acreditam e depositam toda a confiança no trabalho do Abel Ferreira, baseado muito mais nas conquistas do passado do que no desempenho recente, embora no Palmeiras o discurso é de que desde o meio do ano passado começou uma reformulação, que há um trabalho em crescimento, né, na visão da diretoria do Palmeiras, e que você formou um novo esqueleto que vai chegar com novos reforços. O Palmeiras está no mercado e diz que vai contratar alguém que chegue para jogar. Alguém que chegue pronto. Não quer contratar jogadores, como disse o Mauro, o Facundo, por exemplo. Então, vamos esperar. Como disse no começo, eu não acho que esse jogo ele é um raio-x do que vai acontecer na temporada, mas é algo que precisa ser visto de perto, porque tomar 4-0 não pode passar como se fosse qualquer outra coisa. E não por conta deste jogo, mas pelo planejamento do que eu já falo faz um tempo, para mim é inadmissível que o Palmeiras chegue no meio do ano com 3 zagueiros. O Palmeiras tem Murilo, Gomes e Fux. E 2 moleques. Não pode contar com os 2 moleques. Não dá para esperar na janela do meio, por exemplo, vou esperar o Arias, o Almada, sei lá, qualquer meia criativo para a janela do meio do ano. Vou esperar para contratar um segundo lateral direito para a janela do meio do ano. Até lá eu me viro. Ok. Eu acho que é arriscado, mas ok. Agora, sem zagueiro, até a janela do meio do ano, é praticamente um turno todo do Brasil. Palmeirense é dessa forma, meus amigos palmeirenses. Então, vamos para o primeiro áudio. É o amigo aí, Cido, mandou o seu áudio. Vamos ouvir. Palmeirense, São Paulo, Zona Norte, Tucuruvi. Jean, eu tô indignado. Repetindo essa aqui. Derrota do... E aí, Jean, beleza, pai? É o Cido, Palmeirense, São Paulo, Zona Norte, Tucuruvi. Jean, eu tô indignado, mano, com essa derrota do Palmeiras. O Novo Horizontino, mano. Isso não pode acontecer, mano. Essa derrota do Palmeiras hoje, eu vou colocar aí, mano, na conta do Abel Ferreira, mano. Ele é o culpado dessa derrota aí, ó. Foi ele que fez essa merda aí, ó. Porque é o seguinte, ele colocou uns caras pra jogar hoje aí que, pelo amor de Deus,
Abel, não inventa, mano. Para de palhaçada, velho. Você tá fazendo merda no Palmeiras já, mano. Esse centroavante aí, esse Luiz. Mano, Abel, quem falou pra você que esse cara tem capacidade de vestir a camisa do Palmeiras? Isso é jogador de segunda divisão. O Palmeiras é grande. O Palmeiras é gigante. O Palmeiras não pode passar por isso. Nós, torcedor, nós aqui é zoado na rua, pai. Perder de 4-0 pro Novo Horizonte. Você tá de brincadeira, mano. Aqui é Palmeiras, porra. Você tá no Palmeiras, velho. Você não tá no time qualquer não, pô. Você tá no Palmeiras. Palmeiras é grande, é gigante, mano. Falou Então mais tudo. respeito com o Palmeiras, Abel. Você tá de brincadeira, mano. Você tá de palhaçada, malandro. Meu amigo Cido, eu bato palmas para o seu áudio aí, meu amigo palmeirense. Seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão. Um grande abraço para você. O maior culpado é Abel Ferreira, é isso mesmo. E esse Luiz, ele acha que é o quê, hein? Luiz, você jogou bola onde? Para querer fazer aquilo lá atrás. Ele recebeu a bola ali, ele quis sair jogando, ele acha que é o Messi. Ele acha que joga bola. Vocês viram aonde ele pegou a bola e tentou ali segurar a bola? Por quê? O Lomba abriu espaço para ele tocar para o Lomba de volta, porque o Luiz estava apertado e ele não tem qualidade nenhuma para sair jogando daquela forma. Era só ele ter tocado de novo para o Lomba e o Lomba chegava chutando e se livrava daquela bola. Mas não, passa na cabeça do Luiz que ele é um grande jogador, que ele iria driblar o atacante do Novo Horizontino, ia sair jogando, meus amigos palmeirenses. Mas vocês viram o que aconteceram. Se enrolou com a bola, o jogador do Novo Horizontino tomou a bola e fez o gol, meus amigos palmeirenses. Vergonhoso. Vergonhoso. Seu Abel Ferreira, você é um inútil. Hoje é isso que você é. Você hoje não serve mais para nada na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, tá com raivinha? Ah, tá doendo o coração de ouvir isso do Abel? Pelo amor de Deus, meus amigos palmeirenses, acordem. Vamos lá para o próximo áudio. É o amigo aí, Fernando. Seja muito bem-vindo aqui no canal, meu amigo Fernando. Vamos ouvir. Boa noite, meu nome é Jean. Aqui é Fernando, de Tupanatinga, Pernambuco. Jean, eu concordo com você, 100%. Abel já foi um grande treinador. Logo no início, quando ele dava entrevista, dava um prazer de para ouvir. Isso. Ele só falava de futebol, como jogar o futebol, a forma tática do futebol. A entrevista dele, a gente dava prazer de ver a entrevista dele. Hoje em dia dá raiva. Meu Jesus amado, um pai desaprendeu. Ele parece que desaprendeu de treinar jogador, só pode ter sido. Ele é muito puxa-saco da presidente. Essa presidente bem fraca. Como é que era tendo Almada, tendo Nino e tendo John Arias, e eles não vão pra cima dele para trazer eles. Fica pichichando, aí vem outro clube brasileiro ou do exterior e leva. Rapaz, tem que ter pulso. Faz como ia Alexandre Mato. Alexandre Mato, quando viu um jogador que era bom pro time dele, ele ia atrás e trazia. Esse diretor, esse diretor é um moleque. É um moleque, eu dizer a você, é um moleque. Sabe por que eu digo que é um moleque? É fraco. Ele não Fraco. tem pulso de ir lá, conversar com o jogador, mostrar o plano de carreira do jogador, mostrar o que o Palmeiras pode fazer pelo jogador. Não. Ele fica debaixo da saia da presidente. Isso é inadmissível, como o Palmeirense só tem raiva. Eu assisti o jogo do Palmeiras só me dá raiva. Eu fiquei estressado. Eu tô com vontade de não assistir mais, entendendo? Meu Jesus amado. É um time que não tem... Olha, por mim, sairia Rafael Veiga, sairia Murilo, sairia esse Emiliano Martins, sairia os ataques, só deixava Fábio Lopes e Vitor Roque. Paulinho tá machucado, beleza, mas ele tá machucado pra jogar. Mas pra ir pra uma balada ele não tá machucado, não é interessante isso aí. E, o time do Palmeiras só tinha pulso quando tinha presidente. E o melhor presidente é Paulo Nobre. Ele tinha pulso mesmo. Mas essa presidente que tá aí, meu Jesus amado, pensa numa mulher fraca. Não tem pulso pra nada. O ano passado o Palmeiras foi prejudicado e ela achando que o Palmeiras não estava sendo prejudicado. E ela não teve o pulso de ir lá na CBF e fazer uma queixa. Não teve nada. Ficou carada, concordando tudo que a CBF fazia contra o Palmeiras. Isso é inadmissível para um presidente. É uma presidente fraca. Já, meu filho, uma boa noite para você e tudo de bom. Valeu aí, meu amigo Fernando, tudo de bom para você aí, muito obrigado por participar aqui no canal Verdão Campeão, um grande abraço para você, meu amigo palmeirense, tamo junto, e é nóis, e bato palmas também para o seu áudio, e assina embaixo tudo que você falou, meu amigo Fernando aí, tamo junto e é nóis. Vamos lá para o próximo áudio, é o amigo aí, Alessandro, vamos ouvir. Jean, aqui é o Alessandro de Ortigueira, Paraná. Esse Verdão aí tá parecendo o Titanic. Tá começando a afundar, hein? O treinador não perdeu o elenco. Já faz
2 anos que ele era para ter saído, né? Em 2023 que ele ganhou aquele título que o Botafogo entregou de bandeja para ele, que já não era nem para ter ganho aquele campeonato, porque o Palmeiras aquele campeonato se arrastou. Que no meio de 2023 o Palmeiras já começou a decair. Aí, 2024, não precisa nem falar, né? Ganhou o Campeonato Paulista do time do Santos, que disputou a Série B, fraquíssimo. Daí não conseguiu mais nada. 2025, ano passado, o time não correspondia, não jogava bola. Jogava, né? Contra a Juventude, contra a Fortaleza, Ceará, contra esses times mais pequenos, o Palmeiras mostrava futebol, ganhava de 3 e 4. Agora, quando pegou os times melhor, aquele jogo contra o São Paulo foi um apuro, ganhou de 3-2 com a arbitragem, todo mundo reclamando, mas teve erro dos dois lados, né? Contra o Flamengo, na final da Libertadores, foi prejudicado. Mas fora isso aí, o time não fez nada. E praticamente não tem esquema de jogo o time. Não tem esquema de jogo. É chutão, bola jogada na área para ver quem pega. Virou um bumba meu boi futebol do Palmeiras. Falou tudo. Praticamente muitos jogadores ali não têm condição de jogar no Palmeiras, jogadores para time de Curitiba, time do Goiás, times inferiores. E muito dinheiro investido no passado com muitos jogadores que não tinham condições também de jogar no Palmeiras. Praticamente dinheiro mal investido. Se pagou 30 milhões no Marlos Freitas, que joga bem, por que pagou 35 no Mikael, que não joga? Entendeu? Não tem um olheiro para ver isso aí? Não tem o técnico para ver isso aí? Pra que tá essa comissão técnica do Palmeiras que custa um absurdo? Os caras não sabem ver. Se os caras jogam bem ou não jogam, aí traz uma aposta, um dinheirão. Aí chega aqui, o cara já chega nervoso, sabe que o time é cobrado, sabe que o time tem que ser campeão, o cara chega, nunca ganhou nada, o cara vem no Palmeiras, o cara não vai ganhar, a pressão vai vir em cima, e acontece o que aconteceu aí, o Mikael, o Facundo Torres, entendeu? Os caras não são o que a torcida queria. Como diz a história, né? Os caras jogam, mas o futebol deles não é futebol de jogadores que nem o Flamengo tem lá. Que chega lá, vê essa camisa, os caras já medalhão, cascudo. Aí traz a aposta, os caras vieram com uma aposta, né? Aí pegam os times, cadê o Flamengo que tem um time já milionário, time mais cascudo, os jogadores já são mais rodados, tem mais experiência, dá no que dá. Então, eu acho que a dona Leila Pereira também, como presidente do Palmeiras, demora muito para contratar. Aí, os outros times contratam todos os jogadores, aí depois não sobra jogador que vai pegando os times, vão pegando os melhores, depois fica nessa lenga-lenga para contratar jogador, ele vai buscar um cara desconhecido fora e ainda os times sabem que o Palmeiras tem dinheiro, os times se aproveitam. Lamentável, né? E outra, né? O Palmeiras virou um bobo do Flamengo. Porque quando o Palmeiras vai lá, começa a negociar, o Flamengo vai lá, atravessa, oferece mais dinheiro e leva. Mais da metade do elenco do Flamengo de 2019 para cá era tudo o Palmeiras que começava a negociar, o Flamengo ia lá buscava. Valeu aí, meu amigo Alessandro, aí um grande abraço para você aí, muito obrigado. Eu sei que você pediu para não colocar, porque o áudio era um pouquinho longo, mas o seu áudio foi espetacular e eu não poderia deixar de colocar aqui no canal, meu amigo Alessandro, um grande abraço para você, porque você falou tudo, o flamenguista tá feliz da vida com o Palmeiras dessa forma. Flamenguista, quando vai jogar Palmeiras e Flamengo, principalmente pelo Campeonato Brasileiro, ele já sabe que vão ganhar. É inacreditável, meu amigo palmeirense. Ninguém tem mais medo do Palmeiras. Ninguém. Então, seu áudio foi sensacional, meu amigo Alessandro. Um grande abraço para você. Eu sei que você, às vezes, não gosta de mandar áudio, mas mande mais áudio, porque você aí entende muito de futebol e gostaria que você participasse mais vezes aqui no canal Verdão Campeão. Vamos lá para o próximo áudio. É o amigo aí, Paulo de Belém do Pará. Vamos ouvir. Alô, Jean, boa noite, bom dia, aqui é o Paulo aqui de Belém do Pará. Jean, eu não vi o jogo que eu estava no aniversário do meu sobrinho, mas eu estava vendo os melhores momentos. Pelo amor de Deus, meu amigo, olha, esse Luiz pode mandar embora, o Murilo pode mandar embora, que já deu, o Veiga tá morto. Pelo amor de Deus, Jean, o que tá acontecendo, Jean? Esses caras estão acabando com o Palmeiras, Jean. Desde 22, eles estão acabando com o Palmeiras. O Palmeiras perdeu já a gana de ganhar títulos. E acho que não se gabe não, que essa base do Palmeiras que ganhou a Libertadores 21 e 20, foi a base formada pelo Alexandre Matos ainda, até 22 e 23. Foi o Matos que formou essa base aí. Qual foi a base que eles montaram aí? Qual foi a base que o Anderson Barros montou aí? Ele também é o principal culpado desse comodismo, é ele também, Jean. Pelo amor de Deus, manda esses caras embora, Jean. Esse volante que ofereceram pro Palmeiras aí, o cara já, ele é titular da seleção colombiana, ele é titular. E quem deu em primeira mão desse volante, que eu vi essa live aí, foi o Facicani. O Facicani deu uma lista de 10 volantes que estão ficando sem contratos. Esse cara é muito bom de bola, esse cara aí, Jean. O que falta pra contratar esse cara aí?
Eles insistem com o Fabinho, eles vão no mais difícil fazer o que conseguiram. Tá, e o cara é 8 milhões de euros, dá 5 e fecha com o cara, que o time vai ficar com as mãos atadas, vai ter que vender. Pega o Dybala, que é 3 milhões. O que falta? Esquece o Almada, o Almada não quer vir, fica insistindo. Pega o Almada, manda Bruno Rodrigues embora. Esses caras tem que tudo embora, essa diretoria tem que ir embora também, a presidente, o Abel, botar outro diretor, sobe o Sampaio, traz o Arthur Jorge para ser técnico, traz o Gagliotti, o Paulo Nobre para ser presidente, porque enquanto ficar esses incompetentes aí, já nós não vamos ganhar nada. E a base não é solução, a base é para mesclar os jogadores experientes. Vocês estão pensando em botar a base para resolver os problemas do Palmeiras, já esquece esse ano, esquece 27, que não vamos ganhar mais nada enquanto continuarem esses caras aí, já. Eles estão acabando com o Palmeiras. Eles querem saber se está ganhando dinheiro, eles não querem saber de título. Fazem igual o Flamengo, concílio os dois, ganha dinheiro e ganha título, mas eles não, eles querem ganhar dinheiro. Se começa a ficar 10 anos sem ganhar título, gente, para eles está tudo bem. Pois é, Jean, esse é meu desabafo que eu tenho que fazer para ti aí. Um abraço aí para ti aí. E eu espero, Jean, que a Juliana tenha melhoras, eu creio em nome de Jesus que ela vai ter melhoras. E quando você pegar o resultado, você vai ter uma grande surpresa boa. E nós vamos Amém, meu amigo. Pela saúde da Juliana. Amém. Um abraço do seu amigo Paulo aqui de Belém do Pará, Jean. Valeu aí, meu amigo Paulo de Belém do Pará. Um grande abraço para você. Muito obrigado aí pelas palavras aí para a Juliana Vidal aí. Amém, meu amigo. Amém, meu amigo palmeirense. Se Deus quiser aí, quando a gente pegar o resultado aí, a gente vai ter uma grande notícia e eu vou vir aqui feliz da vida falar isso para vocês, meu amigo palmeirense. Meu amigo Paulo, você também falou tudo aí com seu áudio aí sobre o Palmeiras, sobre tudo que está acontecendo no Palmeiras, da diretoria, do treinador, dos jogadores que tem que sair, de que quem tem que voltar para o Palmeiras. Vem Maurício Gagliotti, vem Paulo Nobre, volta Alexandre Matos, volta tudo que fez o Palmeiras crescer e ganhar aqueles títulos. Porque o Abel Ferreira pegou o time montadinho ali, do Vanderlei Luxemburgo e todas as grandes contratações do Alexandre Matos. Por isso que ele foi campeão, meus amigos palmeirenses. Olha aí, ele não consegue ganhar mais nada. Quando ele montou o time dele, ele não conseguiu ganhar mais nada, meus amigos palmeirenses. Mas querem acreditar, querem botar na sua cabeça que só o Abel Ferreira pode fazer o Palmeiras campeão. Isso é um grande absurdo. Isso é uma grande vergonha quando eu escuto isso, meus amigos palmeirenses. Então deixa aí a sua opinião, comenta aí bastante, se inscreva no canal e quem puder virar apoiador, nesta quarta-feira, ajudar aqui a Juliana Vidal, que está passando por um momento complicado. O Pix está aqui na tela, o QR Code também, e você ajuda demais, meus amigos palmeirenses. Um grande abraço, tamo junto, fica com Deus, avante palestra e fora Abel Ferreira.